Hum. Bora lá? Bora lá. Pessoas, primeiramente, boa noite, mais uma vez, uma alegria. Hoje é o nosso último encontro do ano, não? Dezembro não temos mais, né? Temos, mas o teu é o último encontro. É, o seu O último, meu é o sim. último, É, A então é gente isso. termina antes. A gente termina, Tá. acho que dia 15 é o último Ah, encontro, tá. Então não vai dar tá? mesmo. Então é Uhum. isso, gente. Nosso último encontro do ano, esse encontro mensal sempre muito prazeroso, muito fértil, né? E hoje eu estou pensando em trazer uma reflexão mais amena, daquelas que no geral eu venho fazendo, que é de tentar pensar junto, né, com as pessoas amigas a respeito da questão mesmo da arte, da poesia, da literatura, que também é um campo por onde eu me movimento bastante, já que eu sou um professor de literatura para ensino médio, para cursinho, etc. E eu acho que é legal a gente tentar trazer, fechando o ano, algumas reflexões a respeito da modulação de uma expressão mediúnica que eu considero bastante impactante. A gente sabe que desde 1932, quando o Chico, lá nos seus 21, 22 anos, nos traz o grande primeiro livro, que foi já um livro emblemático, chocante, que à época chamou bastante atenção, que é esse livrinho aqui, ó. É um livrinho chamado Parnaso de Além Túmulo. É um livrinho grossão, né? E aí é legal a gente tentar pensar de que maneira isso, mediunicamente, pode ser tomado como não, como uma espécie de divisor de águas no campo da expressividade literária propriamente dita, tudo bem? Não? E a partir disso, entender de que modo isso foi marcante para a época. E eu imagino que ainda possa ser pensada como legítima a ideia de que ainda se faz impactante para o nosso tempo. Ou seja, é raro encontrar algo de novo semelhante ao que o Chico fez a partir desse primeiro emblemático livro. E eu acho importante, sobretudo para entender que é um texto, né, é um livro, uma obra que chama a atenção e que traz sentidos ou desdobramentos é, e significativos, e, inclusive para a gente pensar filosoficamente, para que nós possamos pensar cientificamente, sentidos que possam nos fazer pensar com gravidade, ou seja, nos fazer refletir a respeito do que essa obra traz consigo, ou seja, pensarmos juntos os seus desdobramentos. Eu acho que é válido a gente tentar alcançar um pouco a respeito disso. Gente, eu acho que é importante a gente entender que o que está sendo proposto a partir da figura emblemática ou da mediunidade significativa do Chico Xavier é entender que realmente ele é um acontecimento, é um fenômeno mediúnico que pode ser colocado como muito, muito acima da média. Então, o que o Chico fez, sobretudo para difundir o espiritismo no Brasil, mesmo com todas as questões, inclusive do modo como isso foi feito, que né, a gente pode discutir, eu particularmente posso trazer elementos até de discordância, eu acho que ele trouxe contribuições que acabaram resvalando ou conduzindo para uma mentalidade mais religiosa do que propriamente científica ou filosófica, e talvez não seja nem tanto culpa dele, apesar de ele ter sido um difusor desse tipo de vertente, mas a mentalidade brasileira não havia contexto científico ou filosófico por onde essas ideias pudessem encontrar ponto, né, de um kardecismo ser difundido da maneira como Kardec fazia.
Então, eu imagino que não havia nem condições. E, obviamente, sabendo que o Chico vem de um remanescente católico em que, em algum sentido, se fez também expresso, refletido na sua postura em face da ideia embutida pela expressividade da sua mediunidade. Então, eu acho que é importante a gente também contextualizar o ambiente do pensamento, o contexto sociocultural, a mentalidade religiosa dominante, o contexto da experiência brasileira, que não tinha repertório filosófico, menos ainda científico, para que essa postura que o Kardec houvera proposto no século XIX encontrasse vez e voz em nosso ambiente brasileiro. Então, eu acho que também tem esse agravante ou esse obstáculo, essa dificuldade. Mas eu acho que é válido entender, né? Eu acho que é importante entendermos que é uma obra pela vastidão, tanto numérica quanto qualitativa, ela nos chama a atenção. Então, realmente, o Chico, que vem, né, nessa experiência encarnatória a partir de 1910 e foi até 2002, todo mundo aqui se lembra do dia em que o Brasil foi campeão mundial de futebol, foi o dia da despedida do Chico entre nós, e, e esses 92 anos em que ele se dedica, né, a partir da adolescência, já em 1927, se não me engano, 8 de maio de 1927, eles, né, têm a primeira experiência mediúnica, e a partir dali, uma vida dedicada à experiência da mediunidade efetiva, contínua, chamando atenção, produzindo uma diversidade de produção que realmente espanta. É admirável. Eu acho que foi a maior potência mediúnica do século XX, do ponto de vista espírita, que se conhece ou que se sabe. Eu não conheço nenhuma outra que tenha sido mais pulsante, potente, chamativa. Realmente, o Chico é um fenômeno que nos chama atenção. E, obviamente, eu vou tentar aqui ó, dar conta de um tipo de apreciação que não é novidade. Outros já fizeram antes dessa nossa interlocução. Tivemos, por exemplo, já a dissertação de mestrado a esse respeito. A gente sabe que tem uma dissertação dedicada ao texto Parnaso de Além Túmulo, do Alexandre Caroli, que foi defendida na Unicamp com a orientação do professor Akira Osaka, o Akira Osaki, já falecido, inclusive. Mas eu acho que é importante a gente tentar trazer um pouco do que tem, né, essa mediunidade, ou seja, de que maneira essa polivalência mediúnica tende a oferecer de diferente daquilo que a gente já tinha acompanhado antes do Chico. Uma coisa também importante, antes de qualquer coisa, é entender a postura do Kardec em face da sua época do século XIX. Recuando um pouco, lembremos, por favor, que claro, o Allan Kardec na França interagiu com muitos médiums. E, no geral, ele procurava manter os nomes dos médiums sob resguardo, no anonimato, trazendo muito mais o campo do conteúdo da mensagem do que propriamente o intermediário dela. Isso é um cuidado que eu acho digno de nota e que, obviamente, o Kardec, pelos seus bons motivos, é mais do que justificado. Agora, o caso do Chico é algo que nos chama muito, muito a atenção pela precocidade. Foi um caso precoce. Imaginemos isso, um adolescente que desde 1927, ou seja, nos seus 17 anos, a mediunidade vem numa manifestação bastante contundente
e aquilo vai tomando uma expressão que alcança uma enormidade de chamar atenção mesmo. Então, de que maneira o Chico nos chama atenção a esse respeito? De que maneira a sua potencialidade mediúnica e, ao mesmo tempo, a sua diversidade mediúnica é algo que digamos assim, nos dá o que pensar. Tudo bem? Então, eu acho que é legal a gente tentar entrar por essa via, por esses caminhos da mediunidade do Chico e tentar pensar de que maneira isso nos interessa também hoje, né? Então, por exemplo, eu fico lembrando aqui da dissertação do Alexandre Caroli, né? Alexandre Caroli Rocha, que defendeu lá em 2001 na Unicamp o seu mestrado, e lá o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a experiência, né, de uma mediunidade que, pelo seu primeiro livro, ou seja, quando o texto surge em 1932, né, o Parnaso de Além-Túmulo, aquilo foi tomando, né, um, um horizonte de muita expressividade, de muita gravidade. Eu acho que é legal a gente tentar alcançar o que seja isso, né? E há um texto que eu acho vivamente importante. Por quê? Porque é um livro que traz categorias estéticas, uma fidelidade estilística que vai dar pano para uma discussão bastante interessante, que é um conteúdo de uma missão que se investe de uma intenção probatória, ou seja, parece-nos que os vários nomes da literatura que ali vão comparecendo, tudo bem, não? Vão trazendo uma diversidade estilística tão assombrosa que tende a nos fazer pensar sobre evidências contundentes, né, que nos dão um atestamento impactante a respeito da prova ou de provas sobre a sobrevivência do espírito. E, ao mesmo tempo, por essa estilística, essa diversidade estilística que vem nesse bojo, que tende a nos trazer também reflexões muito sérias, muito graves, a respeito da continuidade da singularidade do sujeito, ou seja, a individualidade após a morte se mantendo e o estilo como um modus, né? Um modo, uma marca, uma assinatura autêntica que nos dá um reconhecimento sobre a identidade do autor. Então, eu acho que isso também tende a nos fazer pensar sobre muita coisa, né? Então, a gente vai pensar aqui uma espécie de via de autenticidade ou de possibilidade probatória de uma autenticidade que nos fala a respeito de que modo todos nós, após a aduana da morte, ou seja, quando atravessamos a barca de Caronte, segundo o modelo mitológico, de que maneira nós ainda assim nos mantemos, né, e levamos as nossas características, as nossas idiosincrasias, os nossos valores, a nossa mentalidade, o nosso intelecto, o nosso afeto, e tudo isso, né, sendo conduzido para que a gente entenda, né, o que está posto fundamentalmente. Ou seja, temos aqui, né, um texto que surge, que traz consigo uma questão que eu considero decisiva, importante, central, que é a demonstração da manutenção da individualidade do ser, né, com os seus valores, com a sua complexidade, e de que maneira isso vai sendo construído a partir de uma complexidade literária. Tudo bem? Agora é óbvio, esse texto aqui é resultado de uma edição pós
1955. Então, a partir da sexta edição, vamos encontrar uma edição definitiva, tudo bem? Uma edição definitiva do Parnaso. Então, aqui nós vamos encontrar o quê? É, 56 poetas, é muita gente. 56 poetas são muitos nomes, tudo bem? Não? 259 poemas. Ó, é muita coisa. É uma produção assombrosa, tudo bem? E a gente sabe, isso a partir de 1955, a partir da sexta edição, é assim que vem. Mas antes, lá em 1932, a primeira edição constavam 68 poemas, 14 poetas. Depois, em 1935, uma segunda edição, né? E aí o volume quase que triplica, então vão para 173 poemas, 32 poetas. Depois, em 39, uma terceira edição em que temos 199 poemas de 38 poetas. Depois, uma quarta edição em 44, com 248 poemas e 47 poetas, até que se chega à quinta edição, que vai se estabilizar, tudo bem? E ali 259 poemas de 56 poetas. Então é bastante coisa. A coisa foi se construindo, foi se legitimando, foi se efetivando, dando demonstrações muito interessantes de um processo que vai nos trazer, né, a noção mesmo de uma complexidade que vai sendo construída. E ali nós vamos encontrar no texto Parnaso de Além Túmulo variados nomes, né? Desde nomes consagrados pelo cânone da literatura tanto brasileira quanto portuguesa. Então você vai encontrar da literatura portuguesa, por exemplo, o Antero de Quental, um João de Deus, um Guerra Junqueiro, um Júlio Diniz, tudo bem? Nós vamos encontrar também figuras históricas, Dom Pedro, né, sob o nome de Pedro de Alcântara. Nós vamos encontrar também poetas espíritas, que foram espíritas quando encarnados, e aí é o caso de um Bittencourt Sampaio, um Casimiro Cunha. E outros, né, outros grandes poetas que foram nomes consagrados da literatura brasileira. Aí temos nomes assim absolutamente notáveis. Antônio Frederico de Castro Alves, vamos encontrar Casimiro de Abreu, vamos encontrar Cruz e Souza, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, vamos encontrar é, né, nomes vários, todos eles muito significativos, de uma poesia que foi consagrada pelo cânone literário. Então, de que modo isso é bastante interessante, ou seja, chama-nos a atenção a respeito de um fenômeno que é fora de série. Ou seja, cada poeta tendendo a se apresentar, a se evidenciar com o seu patrimônio estilístico. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: eu, como professor de literatura, né, que já dou aula já há 25 anos, e eu me lembro que na minha juventude, ou seja, antes de ser professor, isso lá pelos idos de 1900, da década de 90, né, adolescente, eu já gostava de textos literários, já lia assiduamente, eu já era um leitor frequentativo, assíduo. Eh, Quando eu tive o contato com o Parnaso de Além Túmulo, eu que já gostava da poesia, que já escrevia alguma coisa quando adolescente, aquilo foi um acontecimento para minha atenção. Aquilo realmente me impactou vivamente. E aí, óbvio, isso me leva também a um estímulo de tentar entender o que está acontecendo, ou seja, como é que isso acontece, como é que isso se efetiva. E aí depois, claro, eu vou entrar para a universidade, vou fazer letras na universidade,
E isso vai me dando algum repertório para poder entender melhor esses processos. E é realmente impressionante o que acontece com o caso do Chico, é algo que nos chama a atenção vivamente. Tudo bem, não? E ali nós vamos encontrar, além desses vários nomes citados, e são muitos, e atenção, hein, gente, por favor, eu estou falando aqui do Parnaso, mas não temos só o Parnaso, ó, tá aqui o Parnaso. Também temos, por exemplo, a Antologia dos Imortais, ó, que é um outro texto de centenas de poemas, tá? Aqui em parceria com o Valdo Vieira, né? O Chico e o Valdo Vieira psicografando esses vários nomes da poesia, da literatura brasileira quanto portuguesa, poemas redivivos, poetas redivivos. O Chico tem muito texto de poesia, tudo bem? E aí, o que nos chama atenção? Esses poetas, depois da morte, trazendo-nos variantes, né, temáticas a partir da experiência da vida após a morte mesmo, mas ainda assim conservando o modo expressivo que os caracterizaram quando vivos, quando encarnados. Então isso é interessante, ou seja, a manutenção do estilo, da identidade, da singularidade espiritual, da maneira de escrita, da maneira expressiva, e, ao mesmo tempo, o ajuste do tratamento poético às temáticas alinhadas à nova condição do espírito, né, fora do corpo. Então, você vai encontrar lá em reflexões das temáticas espíritas ambientadas por esses autores. Né? Então, você vai encontrar é, espíritos falando sobre causas primárias, sobre Deus, sobre criação, sobre o princípio vital. Aí você vai ver o Augusto dos Anjos, o Cruz e Souza, o Antero de Quental, né, sobre leis morais, né, o Múcio Teixeira, o Casimiro Cunha, uh, o Guerra Junqueiro. Vai encontrar o mundo dos espíritos, né, essa ideia do mundo espiritual, o Cruz e Souza simbolista, que já falava da transcendência quando encarnado, vai agora produzir textos de grande profundidade falando agora da vida do espírito. Nós vamos encontrar temáticas que nós vamos encontrar em Kardec, por exemplo, sobre penas e gozos futuros, a perspectiva consoladora e vários poemas tratando a respeito disso. Então, modos como as noções espíritas vão sendo aclimatadas e ambientadas por esses poetas agora numa condição fora do corpo, numa condição espiritual. Isso é bastante significativo. E aí, óbvio que isso, à época, 1932, tende a produzir celeuma, chamar atenção, né, pelo inusitado da experiência. Então, nós vamos encontrar que, pela época da produção, né, do lançamento do Parnaso de Além Túmulo, temos ali um debate acalorado no meio intelectual brasileiro, e aí vem a questão, os questionamentos sobre a autoria, sobre a identidade, sobre o estilo, sobre os modos de escrita, e tudo isso vem, inclusive, trazendo um acalorado debate, dividindo opiniões. Né? Então, há quem se veja diante desse fenômeno e acabe se deslumbrando, se impactando vivamente. Então há um reconhecimento de um fenômeno que até ali era tido por muitos como um fenômeno inexplicável. Outros que vão tentar trazer também uma desconfiança acentuada, uma suspeita de uma fraude literária, de um modo até então nunca visto. Então, nós vamos encontrar o texto de um adolescente quanto Chico, que até ali era um ilustre desconhecido, e a partir de então o nome dele passa a circular, né, no eixo Rio-São Paulo, ou seja, uma pessoa simples,
semi-analfabeta, do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha quase que desconhecida, chamada Pedro Leopoldo. De repente, do nada, a partir dali, o nome desse adolescente, desse jovem, vai se destacando, em que esse jovem semi-analfabeto vai nos oferecendo, de um modo acumulado e adensado, personalidades literárias prestigiadíssimas, segundo o cânone literário. Então a gente encontra, por exemplo, Humberto de Campos, ainda encarnado, no texto Diário Carioca, em 1932, dizendo, aí aspas para o Humberto de Campos encarnado: eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência se não confessasse que, fazendo versos pela pena do senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam nesse planeta. Então você vai encontrar Humberto de Campos encarnado ainda, vivamente impressionado. Tudo bem? Você vai encontrar um Agripino Greco, também à época conhecido, um intelectual prestigiado, dizendo, aspas, após presenciar a psicografia, afirmou que seria difícil levar tão longe a técnica do pastiche, ou seja, de uma fraude literária, que o Chico estivesse copiando ou fazendo uma reles, né, pirataria intelectual de quem quer que seja. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o próprio Monteiro Lobato, à época, um intelectual prestigiado, academicamente falando, o Monteiro Lobato dizendo: se o homem realmente produziu por conta própria tudo que vem do Parnaso, então ele pode estar em qualquer academia, ocupando quantas cadeiras quiser. Então o próprio Monteiro Lobato vai ficar impressionado com o fenômeno da mediunidade do Chico Xavier. Tudo bem, não? Então isso não é coisa pouca, isso já chama bastante atenção para a época. Tudo bem, gente, até aqui, hein? Pessoas, tranquilos? Eu estou aqui falando e não estou percebendo vocês. Até aqui, tudo bem? Hein? Qualquer coisa? Vocês podem intervir, podem entrar, questionar, fiquem à vontade, por favor. E Sim, aí, muito o que é interessante. legal a Tá gente. Oi, fala. interessante. Tá interessante, estou gostando. É legal, isso é bem Legal. legal. É a arte no espiritismo, né? Vamos pensar isso, porque é interessante. A gente sabe que a ideia de pastiche, ela existia, claro, ela é anterior a todo esse processo. Há quem tentasse fazer o que se chamava de emulação, que é lá da noção já da antiguidade, inclusive, gente emulando Homero, Virgílio, Dante, Camões e etc. Os próprios autores dessa antiguidade competindo uns com os outros, a ideia de emulação como uma ideia de competição, que em grego se traduz pelo verbete mimese, que em latim seria imitatio, tudo bem, uma imitação, mas isso, obviamente, em outro sentido, de uma outra época. Então, por exemplo, você vai encontrar poetas grandiosos, vamos pegar o Camões. O Camões, quando escreve em 1572 os Lusíadas, ele já inicia o primeiro verso emulando, ou seja, competindo com o Virgílio. Então ele começa lá: as armas e os varões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram o novo reino que tanto sublimaram. Então, quando o Camões começa lá, as armas e os barões assinalados, esse decassílabo, ele imediatamente tá fazendo ver para o leitor culto da sua época que ele está competindo com o Virgílio, a Eneida do Virgílio.
as armas e os barões assinalados. O leitor culto bate o olho no primeiro verso, Miriam, e fica pensando: as armas e os barões assinalados. Eu já vi isso de algum modo antes. Isso aqui já apareceu de algum modo antes. De onde vem isso? Como eles não têm Google, eles têm memória, eles tentam recuperar pela memória. Isso lembra o latim Virgílio. Arma virumque cano. As armas assinaladas por um varão. Então, as armas assinaladas por um varão do Virgílio aparecem em Camões. As armas e os barões assinalados. Legal. O Camões quer fazer que o leitor culto pense que ele está competindo com o Virgílio. Porque a ideia da competição é tentar superar o mestre. Tudo bem, gente? A ideia da competição é tentar superar o mestre. Pode ser que eu não alcance o mestre, portanto eu vou ser esquecido, nem lembrado. Mas pode ser que eu produza um verso que seja equivalente ou, quem sabe, até superior ao meu mestre. Aí eu passo a ser também digno de imitação. Outros possam me imitar também. Isso vai funcionar para a literatura? Vai. Isso vai funcionar com Gregório de Matos imitando Gôngora, né, emulando Gôngora. Nós vamos encontrar o Dante na pauta de um Homero. Né? Então, eles estão competindo entre eles, mas são os grandes dessa época. O próprio Camões, na lírica, emulando o Petrarca, vários sonetos do Petrarca, o Camões está competindo, está disputando com o mestre dele para ver de que modo isso produz uma equivalência. O Gregório de Matos vai emular o Gôngora, o Gregório de Matos vai emular o Camões, o Boccaccio depois vai tentar fazer a mesma coisa, eles estão competindo entre si. Então a ideia da imitácio, da mimes e da emulação era circular para uma época. Mas eram poetas de uma expressividade ímpar e fora de série, tudo bem? E que tinham, ao mesmo tempo, uma complexidade intelectual que hoje não existe mais, é raro de se ver. É claro, não. E por isso que chama a atenção, Miriam, porque o caso do Chico é o caso de um adolescente com quarto ano primário. Então, como é que pode um adolescente com quarto ano primário, que imaginemos que ele tivesse poucos, raros livros, eu não imagino que um menino pobre tivesse livros ou muitos livros na sua estante, ele pudesse ficar copiando esses autores. E ele precisaria ter um intelecto tão desenvolto, uma profundidade tão grande para chamar a atenção nessas emulações, que é bastante raro de se encontrar algo possível nessa direção, nesse sentido. Tá claro, não? Então, isso é muito importante também de ser pensado e de ser considerado. Agora, o que se procura quando olhamos para o caso da potencialidade mediúnica do Chico é de se pensar a prova do estilo. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, as questões do estilo de um nome significativo do cânone literário e que agora comparece mediunicamente através da pena do Chico Xavier, gente, a gente vai ter que pensar um monte de coisas do ponto de vista técnico, a métrica, a rima, pensar se é um decassílabo, se é um dodecassílabo, se é um soneto, se é uma rima rica, se é uma rima pobre, se é uma rima rara, se tem enjambemã. Há um monte de coisas técnicas que foram próprias de um autor e que não são tão simples assim de serem replicadas. Essa é a questão que precisa ser pensada. Então, para um adolescente dos seus 17 para os seus 20 anos, gente, não é algo tão simples de ser feito, não. É algo que exige bastante, ou exigiria muito. É claro? Então, é algo que realmente espanta. Para quem é especialista e estuda essas coisas, fica vivamente impressionado com o que está acontecendo ali. É claro ou não? Então, nós vamos ter que fazer aqui, nesse sentido, um movimento de uma espécie de análise literária comparativa, para pensar o modo de ser, de pensar e de expressão desses variados autores
Pensar o modo como esses variados autores, né, colocados como singulares e modelares para cada época. Então, nós vamos ter que pensar também não só a questão do estilo pessoal do autor, mas da época literária em que cada um está inserido. Então, você está pensando um Bocage, você vai ter que pensar neoclassicismo, arcadismo, pré-romantismo. Você vai para um Casimiro de Abreu, um romantismo de segunda geração, ultra-romantismo. Você vai pensar, por exemplo, um Castro Alves, é uma poesia condoreira, libertária, uma poesia de tom oratório, um Fagundes Varela, idem. Quando você vai pensar, por exemplo, um Augusto dos Anjos, aí é uma outra característica que é bastante importante, original e singular. Aí você muda para o Cruz de Souza, já muda completamente a experiência. O Cruz de Souza é um simbolista, está replicando Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, outras mediações intelectuais, outras temáticas que ele está produzindo. A mesma coisa o Alfonso de Guimarães. Então, quando você vai entrar na sutileza e na peculiaridade de cada nome consagrado, você vai ter de pensar de que maneira isso é replicável ou não na experiência mediúnica, de que maneira isso aparece ou não aparece. E aí, isso é o que marca como impressionante. Você vai encontrar esses nomes se avolumando, como eu disse nessa última edição, a partir, né, a sexta edição, são é, é, 60 poetas. Então é muita gente. É muita gente. Então não é coisa pouca. Então você vai aqui entrar no Alta de Souza, Cornélio Pires. É muita gente que vai aparecer, cada um, cada nome com a sua singularidade. Então é Narcisa Amália, Francisca Clotilde, Casimiro Cunha, é Castro Alves, Cruz de Souza, é Antero de Quental, é muita gente e cada um aparecendo com o seu modus operandi, com a sua persona literária reconhecível. Você bate o olho se você conhece, você fala, não, realmente é o cara. Lembra muito, lembra muito. Então isso nos chama atenção. Então isso não, para imitar essa gente toda, o Chico teria que ter um repertório fora de série. Ó, eu já fiz poema. Desde a adolescência eu faço poemas, eu faço soneto, etc. E eu falo para vocês, eu para fazer um soneto eu fico um dia inteiro. Faço um soneto, faço. Tudo bem? Mas eu fico o dia inteiro tentando fazer, colocar na métrica, a decassílabo todos os versos com 10 sílabas métricas, um decassílabo heróico na sexta e na décima, um decassílabo sáfico na quarta, na oitava e na décima, pensar se a rima é rica, pensar uma metáfora, pensar uma sinestesia, uma literação, figuras de linguagem. Tudo isso tem que ser pensado com muita calma. E a gente sabe que o caso do Chico, ele psicografava um soneto em 2 a 3 minutos. Não dá, não é possível se fazer um soneto em 2, 3 minutos. Tudo bem, gente? Isso é algo fora de série. E é isso que chama atenção. Que é isso que chamava atenção naturalmente. Então, né, a ideia de pensar, né, as marcas inconfundíveis de cada persona, de cada autor. Então, é importante se entender que cada um se revela com as suas singularidades. Então, eu, Carlos, tenho meu modo de fala. Eu tenho meu repertório de vocabulário, meu repertório lexical. Eu tenho as mediações e influências que eu cultivei a partir das minhas leituras. Então, o meu modo de ser e o meu modo de expressar é algo que pode ser reconhecível. Tudo bem? Desde que, claro, o público esteja acostumado com as minhas intervenções. Então, a mesma coisa você faz quando você lê poesia. Você vai ter que entrar nesse universo e tentar acompanhar isso tudo. E aí nos traz uma densidade de uma configuração autoral espantosamente rica e híbrida. O caso do Chico
é uma diversidade de estilos. E não só, estamos falando aqui de poesia, Miriam, mas a gente pode pensar uma diversidade de gêneros. Porque o Chico não só psicografou poesias, ele psicografou contos, crônicas, ele psicografou romances. Hein? E romances, pega esses romances do Emmanuel, né? Ele psicografava em 2, 3 meses. Em 2, 3 meses. E olha o tamanho da coisa. Você pega aqui, ó, em há 2000 anos, você pega aqui renúncia, olha o tamanho disso. Imagina se você psicografar uma coisa dessa em 2, 3 meses. Ave Cristo, Paulo Estevão. Isso aqui é fora de série. Isso aqui é algo que nos chama a atenção. Tá claro, não? E eu, particularmente, agora eu preciso me declarar também, né? Eu sou um fã do modo de escrita de Emmanuel. Ele escreve muito bem. É invejável, é gostoso de ler, é impactante, você fica encantado, você chora lendo os textos, facilmente. Eu já me peguei lacrimejando lendo Emmanuel, lendo há 2000 anos. Eu li há 2000 anos e aquilo me impactou. É uma escrita envolvente. Ele sabe, ele tem o dom da palavra. Ele realmente escreve de um modo muito penetrante, muito envolvente. E a mesma coisa, né? Você pensa a produção de Humberto de Campos, a produção de André Luiz, etc. Mais de 500 livros, sabemos que o Chico psicografou. Isso humanamente é algo fora da caixa. Isso, do ponto de vista humano, é algo fora, né, de qualquer outro paralelo. Então, isso nos chama a atenção. Isso realmente é bastante interessante e singular. Então, nós vamos ter que dar conta disso, de que modo a gente consegue, né, ir acompanhando essa diversidade. Então, nós vamos tentar fazer aqui um esboço muito rápido para entender o que está em jogo nessa teoria de autoria tão diversificada, nessa emulação estilística tão sofisticada. De que modo isso pode ser pensado como próprio do Chico, que eu acho muito improvável, e de que modo realmente a teoria da mediunidade se evidencia com bastante força. Tudo bem? Porque a gente pode pensar a genialidade de grandes nomes da literatura. Camões. Não, pensa lá, um Camões que escreve os Lusíadas. 8.816 versos, né, os Lusíadas. Todos decassílabos. Então, todo e qualquer verso lá dos Lusíadas, 1.102 oitavas, ou seja, 1.102 estrofes, oitava rima, AB, 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 CC, né? Ou seja, aquilo é fora de série. O que o Camões fez em Os Lusíadas em 1572. E depois o notável sonetista, que foi o Camões. Aí depois você vai para um outro, no século XVIII, Bocage. Bocage também chama atenção e é fora de série. E tem um outro texto que não está aqui no meio, perdido no meio, que é um texto de 1946, Miriam. É um texto chamado Volta Bocage. Volta Bocage. E é o Bocage através do Chico. São 12 sonetos do Bocage através do Chico. E, de novo, é impressionante. Você vê que é o Manuel Maria Barbosa do Bocage que está escrevendo ali. Vou trazer até alguns exemplos do Bocage, porque é realmente espantoso o que está acontecendo ali. Você vai ler o Augusto dos Anjos. Eu vou trazer exemplos do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos também impressiona. O Cruz e Souza é muito marcante ler o Cruz e Souza através do Chico. O Castro Alves, aquilo é realmente muito impactante. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar entender, né, quais os processos que estão dados aí. Eu acho que é legal a gente tentar entrar por aí. Posso compartilhar aqui o meu arquivo? Cadê a Eliane? Está aí? Hein? Como é A que eu Eliane está aí, faço? só ela que pode deixar você compartilhar, eu não posso. Ô, Eliane, tenha bondade, minha Ah, amiga. vá. Vou Por pensar, vou favor. pensar. É.
Eu vou trazer aqui alguns casos, o Boccaccio, o Augusto dos Anjos, o Casimiro de Abreu. Eu vou trazer alguns casos Já para a gente pode, pensar juntos. Carlos. Ah lá, então vamos lá agora. Agora vai, hein? Agora vai. Ó, vê se vocês enxergam aí agora. Sim, é só pôr tela cheia, se possível. Aí, ótimo. Pronto. Muito bom. Tá aí ou não? Maravilha. Sim? Maravilha. Então vamos lá. E aí eu vou tentar trazer alguns exemplos. Eu vou trazer primeiro poesias do poeta encarnado, tudo bem ou não? O poeta encarnado. E depois o poeta através do Chico. Eu vou trazer exemplos de um mesmo poeta através do Chico e através do Valdo Vieira. Outro caso também muito interessante é a mediunidade do Valdo Vieira. Outra coisa fora de série. Então acho que é legal a gente pensar. Eu vou trazer o exemplo desse primeiro caso, que é o Boccaccio. O Boccaccio, vocês sabem, é um poeta árcade do século XVIII em Portugal. Ele nasceu em 1765. Ele nasce num lugarejo que fica ao sul de Portugal, um lugarejo chamado Setúbal, tudo bem? E depois vai morrer em 1805, 40 aninhos. Nessa época se vivia pouco mesmo, né? Então, ele vive 40 anos, ele nasce em Setúbal, depois vai morrer em Lisboa em 1805, e é o grande nome da poesia do século XVIII. Né? Depois do Camões é o Bocage. O que o Camões foi grande no século XVI, o Bocage vai ser o grande nome da poesia lusitana do século XVIII. Então, por exemplo, você pega esse poema, esse soneto, esse soneto do Bocage é da terceira fase dele, a fase pré-romântica. Tudo bem, não? A fase pré-romântica. E a fase em que ele está sofrendo, ele já está doente, ele já está próximo da morte, né? Então ele está numa fase de bastante debilidade, inclusive emocional. E aí vem aquilo que a gente chama de pré-romantismo, porque ele traz acentos de subjetivismo, de sofrimentos, marcantes mesmo, perturbadores. Então, ele teve uma vida muito irregular. A gente sabe que o Bocage teve uma vida devassa. Tudo bem, o Bocage ele mesmo fala que ele teve uma vida sem regras. Tá claro? Ele foi um poeta que escreveu muita poesia pornográfica, que é o que a gente chama de poesia fecenina, poesia erótica, e ele corrompeu a juventude da época dele. Os jovens adoravam ler as poesias feceninas do Bocage. Então, uma poesia com muito palavrão, com muita escatologia, com muita né, linguagem chula. Então, ele escreveu muita coisa disso. E além das poesias árcades, aquela poesia né, de um Locus Amoenos, de um Carpe Diem, de uma Aurea Mediocritas, aquele neoclássico que nós sabemos. Então, ele produziu poesia fecenina, que é a poesia erótica, ele produziu poesia satírica, né? Ou seja, ele também ficava criticando e falando mal dos outros, como o Gregório de Matos fazia no século anterior, né? Então ele também produziu poesia satírica. Quem não se lembra do poema Nariz, 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 nariz que nunca se acaba, nariz que se ele desaba fará o mundo infeliz, nariz que Newton não quis descrever a diagonal, nariz de massa infernal que se o cálculo não erra, posto entre o Sol e a Terra faria eclipse total. Então ele está falando mal de alguém que tem um nariz. Ele também era narigudo, né? Então ele fez poesias de todo tipo. E aí, quando ele chega no final da vida, Eliane, vem o arrependimento. A doença a tuberculose toma conta do corpo e aí ele começa a ficar pensando a morte que se avizinha. E aí ele escreveu esse poema, ó. Meu ser evaporei na lida insana, ou seja, na vida louca, na vida bandida, totally crazy. Tudo bem, não? Então ele vai dizer isso. Eu acabei com a minha vida, acabei com a minha saúde, acabei com o meu corpo no excesso da bebida, nos vícios, frequentando prostíbulos, fumando, fazendo tudo que é possível, até uma hora que o corpo não aguentou. Tudo bem, não? Então ele está aqui, ó, totalmente já entregue à morte. A morte se avizinha. Aí ele se arrepende. Aí ele fica religioso, ó. Meu ser evaporei na lida insana do tropel de paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria. Ah, mísero eu sonhava em mim quase imortal a essência humana. Ou seja, quando você é jovem, você acha que não vai adoecer nunca.
cego eu cria, em mim quase imortal essência humana. De que inúmeros sóis a mente ufana, existência falaz me não dourava, mas eis sucumbe a natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dá. Ou seja, a natureza escrava é o corpo. O corpo vai sucumbir ao mal, ou seja, às doenças. Mas eis sucumbe a natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres, ó, os prazeres, sócios meus, e agora os meus tiranos. Ou seja, os prazeres que me trouxeram tanta alegria, agora estão me levando à doença. Prazeres, sócios meus e meus tiranos. Esta alma que sedenta ensina um coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Deus! Ó oh Deus! Quando a morte a luz me roube, ganhe um momento que perderam os anos, saiba morrer o que viver não soube. Então ele está desesperado. Tudo bem, não? Ele está desesperado. Lembra um outro poema, um outro soneto também dele que ele fez, À Beira da Morte. Já a bocage não sou a cova escura, meu estro vai parar desfeito ao vento, eu aos céus ultrajei o meu tormento, leve-me torne sempre a terra dura, conheço já agora com vã figura, em prosa e verso fez meu louco intento, musa, tiver algum merecimento, se um raio da razão seguisse pura, me arrependo, a língua quase fria, e brade em alto pregão a mocidade que atrás do som fantástico corria, outro aretino fui, a santidade manchei, ó se me creste gente ímpia, rasgue meus versos, crê na eternidade. Está desesperado na hora da morte. Então esse é o Bocage, da última fase da vida, pré-romântico, à beira da morte. Ele fez um poema também louvando Camões, né, em que ele diz: Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu estro ao meu, quando os cotejo, quando comparo, igual causa nos fez perdendo o tejo, arrostar com sacrílico gigante. A gente sabe que o Camões, no século XVI, viajou o mundo, né? Aquelas grandes navegações de Os Lusíadas, o Camões fez aquele percurso além-mar. Chegou até o extremo do Oriente, foi até a China, Macau, passou pela Índia. O Camões fez aquele trajeto de Os Lusíadas, o próprio Camões fez isso. E o Bocage também fez. O Bocage, inclusive, passou no Rio de Janeiro, ficou 2 dias no Rio de Janeiro, seguiu viagem, chegou até a China, passou pela Índia e tal. Então ele está dizendo, ó, igual causa nos fez perdendo o tejo, arrostar com sacrílico gigante. O sacrílico gigante é o mar, né? O gigante da Damastor de que o Camões trata em Os Lusíadas. Como tu, junto ao Ganges sussurrante, ou seja, chegamos à Índia. Chegamos à Índia. Chegamos à China, né? Também. Da penúria cruel, no horror me vejo. Ou seja, o Camões também passou por pobreza. O Bocage também. Como tu, gostos vãos, que em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Então também o Camões e ele sofreram de amor. Os dois foram muito mulherengos, tá? Ludíbrio, como tu, da sorte dura. Meu fim demando ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu, tu és, ou seja, o Camões é o modelo do Bocage. Modelo meu, tu és, mas ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Então, olha que bonito ele louvando Camões. E aí você vai agora ao Bocage através do Chico. Olha só, tá lá, ó, 27 de novembro de 46, através do Chico. E aí você, olha o soneto, a mesma estrutura, decassílabo, se você pegar cada verso, você conta, dá 10 sílabas métricas. Tudo bem, gente? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prepara na última tônica. Todos aqui são decassílabos. Vocês podem escolher qualquer um aqui, tem 10 sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Ó? Todos são decassílabos. A métrica. Isso não é fácil de ser feito, Miriam. Isso aqui dá um trabalho fazendo a métrica. Tudo bem, não?
Então isso é muito, ó, rimas ricas, ó, nutria rimando com fantasia, ó, rimas entre diferentes classes gramaticais. Isso aqui dá um trabalho realmente grande. E aí ele diz: sonhava o pobre Eumano. O que, que é Eumano? Eumano é o pseudônimo do Boccaccio quando Árcade. O Boccaccio tinha um pseudônimo, né? Como o poeta Árcade, ele assume a figura mitológica de um pastor. Então, o nome dele era Manuel Maria Barbosa do Boccaccio. Manuel é humano, ó. Manuel. Manuel. Ai, desculpa, tá horrível aqui. Manuel. É humano, ó. Manoel. O primeiro nome dele deslocado. É humano Sadino, porque ele nasceu em Setúbal e a cidade onde ele morava era atravessada por um rio, o Rio Sado. Então, é humano, é o pseudônimo do Boccaccio. Aí ele diz: infortunado Vate, poeta. Ele está dizendo isso lá no poema que ele faz para o Camões, que ele teve uma vida de sofrimentos. Mal sabia que o langotim da carne, ou seja, a vestimenta da carne, brilha e passa. Que é exatamente a reflexão que ele faz no final da existência pré-romântica. Que ele vai perceber que as ilusões do corpo, né? Ele vai dizer: prazeres sócios meus e meus tiranos. Ó, e cego de prazeres. Ele fala lá dos prazeres. Pois se a caça de mentiras cruéis que o amor trazia, que vale o bojo lúcido encantado da embarcação sem praias. Tudo bem, não? Onde a pote brigue de ouro no abismo encapelado. Assim colhi no mundo amarga sorte. É o que ele falava dos outros poemas, quando encarnado. Quando desfez o tempo, duro fado, devolvendo meu sonho ao grau da morte. Gente, aqui, lembra que ele estava dizendo que ele foi até o Ganges, junto ao Ganges sussurrante, do Tejo ao Ganges sussurrante? Aqui ele está dizendo, ó, da velha China, é onde ele foi. Às margens do Regaça. As margens do Regaça é o Rio Tejo, é o Rio de Portugal. É a mesma ideia que ele pôs naquele outro poema, ele está replicando aqui de novo. Tudo bem, não? Então, quem lê esse poema vai pensar, não tem como. A ideia é a mesma, o repertório é o mesmo, os procedimentos poéticos são os mesmos. Então, é o Bocage que está replicado aqui em verso, né? Em prosa e verso, não em verso mais que tudo. Então, isso é fantástico, isso aqui é fora de série. Isso aqui é bastante impactante. Tudo bem, não? Então, você vai ler o poema do Bocage, encarnado, e aí se depara com o mesmo Bocage agora através da mediunidade. E é assombrosamente inconfundível. Você não pode aplicar Camões aqui, que não dá. O Camões é outra coisa. Você não pode aplicar aqui um Guerra Junqueira, não dá. Que o Guerra Junqueira... Você não pode aplicar aqui, por exemplo, Antero de Quental, que foi um outro grande sonetista, que não dá. Isso aqui só pode ser Bocage. Esse é o estilo, a escrita, a mentalidade, o léxico do próprio Eumano Sadino, do Bocage. Tudo bem, não? Então isso aqui é fora de série. Isso aqui você lê e fica encantado. Você fala, não, como é que pode um jovenzinho, né, como Chico, conseguir replicar o virtuosismo da expressividade de um grande sonetista, que o Boccaccio foi o segundo grande sonetista da língua portuguesa, com tal virtuosismo. Isso aqui é bastante interessante. Tudo bem, gente? Tranquilos até aqui? Hum. Peraí que eu estou tentando mudar agora, que eu não estou conseguindo. Tá, chega, não quero mais. Poxa, eu não estou conseguindo mais. Tá, salvei. Aí agora vem um outro caso. Esse caso é muito impressionante. Eu acho que é o mais impressionante de todos, o caso do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, a gente sabe, hein, gente? Ele é lá da Paraíba. Ele nasceu em Engenho do Pau d'Arco.
nasceu em 1884 e vai morrer em 1914. O seu grande livro, único em vida, de 1912, um livro chamado Eu. Bem, ele foi um importante nome de uma época literária reconhecida como pré-modernismo. E o Augusto dos Anjos era um poeta muito sui generis, porque ele faz uso do soneto, né? Ele é um grande sonetista, mas ele traz consigo um arcabouço de influências. Então nós vamos encontrar realismo nele, nós vamos encontrar naturalismo nele, nós vamos encontrar simbolismo nele, nós vamos encontrar formalmente um parnasianismo. Ele pega todas aquelas influências da segunda metade do século XIX e aplica na sua poesia. Por isso que ele é original. Ele pega tudo e mistura e faz um poema só. Então é um primeiro poeta que vai fazer, por exemplo, na poesia, uso de terminologias científicas. Falar de biologia e de química em poema. No geral, era de mau gosto se fazer isso, ninguém fazia. Ele vai ser o primeiro poeta a trazer a biologia e trazer a química para o campo poético. Tudo bem? Ou seja, temas da prosa para a poesia. Isso é absolutamente dele. Nenhum outro antes dele fez coisa semelhante ou equivalente. Então, quando você vai, por exemplo, um poema do Augusto dos Anjos, que está no livro de poesias de 1912, chamado Contrastes, olha que louco. Ó. A antítese do novo e do obsoleto, o amor e a paz, o ódio e a carnificina, o que o homem ama e o que o homem abomina, tudo convém para o homem ser completo. O ângulo obtuso, pois, e o ângulo reto, uma feição humana e outra divina, são como eximenina e a endimenina, que servem ambas para o mesmo feto. Ó, ele está usando terminologia científica. Tudo bem, gente? Coisa que nunca nenhum poeta havia feito. Colocar termos científicos em poesia. Ele foi amado e foi odiado por causa disso. Tivemos críticos que abominaram isso e tivemos outros críticos da época que acharam absolutamente uma novidade. Que servem ambas para o mesmo feto. Ele vai falar sempre numa terminologia materialista, porque o Augusto dos Anjos, quando encarnado, ele acreditava só na ciência, ele não tinha transcendência, ele não acreditava no espírito. Ele achava que quando a pessoa morria, o corpo se decompunha, ele pensa em podridão, em cadaverização, em decomposição. Ele é um poeta muito excremental biologicamente, tudo bem ou não? Ele descreve corpos em putrefação, corpos se desfazendo. É uma poesia biológica, materialista. A morte sob o signo da finitude. Tudo bem, gente? Esse era o Augusto dos Anjos materialista. Então ele não acreditava em vida após a morte. O Augusto dos Anjos não acreditava. Ele achava que quando morresse, o corpo iria se transformar num desmanche biológico. Ia apodrecer. Ele é o poeta da podridão. Ele fala de coisas podres. Eu sei tudo isto mais do que o Eclesiastes, o texto pessimista da Bíblia. Por justaposição destes contrastes, junta-se um hemisfério a outro hemisfério. As alegrias juntam-se às tristezas, e o carpinteiro que fabrica as mesas faz também os caixões do cemitério. Tudo bem, não? Então ele está refletindo sobre isso. Tá claro ou não? E aí o que agora vem, ó? Ó, esse aqui é o Augusto dos Anjos, certo? Aí, agora eu preciso sair. Sair. Agora vem o Augusto dos Anjos pela poesia do Chico. Olha o Augusto dos Anjos pela poesia do Chico. De onde vem? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários. Olha o discurso cientificista aqui, ó, de que ele se fazia quando vivo e agora, depois da morte, continuou. Da confusão dos seres embrionários, ó, terminologia cientificista, das células primevas, das bactérias. De novo, a ideia putrescível, a ideia biológica do corpo se desmanchando. Venho da fonte eterna das origens, do turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações fundas enormes.
e do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Como vivem o novo e o obsoleto, o ângulo obtuso e o ângulo reto, dentro das linhas da geometria, a luz de Miguel Ângelo nas artes e o espírito profundo de Descartes no eterno estudo da filosofia. Percebam aqui, olha a expressão, o ângulo obtuso e o ângulo reto, que ele faz aqui através da mediunidade do Chico, e olha o ângulo obtuso, pois, e o ângulo reto quando ele estava vivo, ó, em amarelo. Ó, é a mesma terminologia. Tudo bem, gente? A mesma linguagem. Dá para perceber a semelhança? Legal isso, né? Então ele continua fazendo perspectivas científicas, biológicas, químicas, como ele fazia quando encarnado. Está falando de putrefação, de bactéria, de verme. Ele tem um poema dele chamado Deus Verme, né? Ele continua fazendo da mesma maneira depois da morte, através do Chico. E, gente, não é possível um jovenzinho como o Chico saber dessas coisas todas. E, de novo, se vocês pegarem a métrica do Augusto dos Anjos encarnado, esse decassílabo, e fizer aqui de novo contar, vai dar, depois da morte, continua na mesma métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rima esdrúxula em proparoxítona. Ele fez um monte quando vivo. Rimas esdrúxulas. E ele é um dos raros poetas que fazia assim. Tudo bem? As rimas esdrúxulas. Ele continua fazendo. Olha que legal isso. Hein? Olha o vocabulário que ele usa aqui, ó. O vocabulário do Augusto dos Anjos quando encarnado, replicado aqui de novo quando desencarnado. Tudo bem, gente? Interessante de novo. Tá claro? Isso é fora de série. Isso é admirável mesmo. Tudo bem, gente? É legal, é legal. Aí ele continua. Ó, e as epidemias, as grandes atonias e as nevroses, as atrações e grandes repulsões que, reunindo os átomos no solo, tecem a evolução de polo a polo em prodigiosas manifestações, como os degenerados blastodermas, terminologia biológica. Continua depois da morte. Criam a descendência dos Palermas, no lupanar das pobres meretrizes, junto dois palacetes higiênicos, onde entre gozos fúlgidos e edênicos cresce a alegre progenie dos felizes. Os lombricoides mínimos, os vermes, ó, como ele fazia sempre, em contraposição com os paquidermes, assombrosas antíteses no mundo. É o gigante e o germe originário, os milhões de corpúsculos do ovário, ó, terminologia científica depois da morte, onde há somente um óvulo fecundo. Deu para perceber, turma? Hein? É o mesmo. É o mesmo Augusto dos Anjos. Você lê isso aqui e fala, só pode ser. Não dá para aplicar nenhum outro poeta com esse modo de escrita. Deu para entender, não? Só o Augusto dos Anjos escrevia assim. E através do Chico, da mesma maneira. É encantador. Eu fico encantado. Tudo bem? Eu fico encantado de ver isso aqui. Isso aqui para um professor de literatura, é encantador. Esse poema aqui, hein, gente? Esse poema aqui, o Augusto dos Anjos fez, ô Miriam, quando encarnado. Foi o último poema. Ele estava no leito de morte. Ele estava no leito de morte e fez esse último poema, o último soneto da vida do Augusto dos Anjos, chamado Último Número. Então ele vai falar que ele vai, né, se desfazer. Né? Como ele era materialista, ele vai acreditar que é o último número, ou seja, ele vai desaparecer por completo. Não existe vida após a morte. Tá claro? E aí, o Augusto dos Anjos. Hora de minha morte, irta ao meu lado, a ideia estertorava-se no fundo do meu entendimento moribundo, jazia o último número cansado. Era de vê-lo imóvel, resignado, tragicamente de si mesmo oriundo, fora da sucessão, estranho ao mundo, com o reflexo fúnebre do incriado. Sempre a ideia fúnebre, a ideia bem, né,
indigesta, materialista. Bradei: que fazes ainda no meu crânio? E o último número, atro e subterrâneo, parecia dizer-me: é tarde, amigo, pois que a minha antogênica grandeza, a terminologia científica, nunca vibrou em tua língua presa. Não te abandono mais. Morro contigo. Então, se desfez, morreu Augusto dos Anjos. É claro, não? E aí agora vem, quando ele volta pela pena do Chico, ele escreve um soneto chamado Número Infinito. Ou seja, ele acreditava que fosse o último número. Aí agora ele está dizendo não. Agora, desencarnado, ele descobriu a vida depois da morte. Então não era o último número, agora é o número infinito, através do Chico. Olha como é que ele escreve: sístoles e diástoles, termos da biologia, como se espera de um Augusto dos Anjos. No hirto peito, olha o termo hirto aqui, olha a palavra hirta aqui, ó. Ó, o mesmo léxico. O mesmo léxico. No hirto peito rígido e gelado, eu via o último número extenuado, estertorando sobre as montoeiras. Estertorando. Olha o estertorava-se aqui, ó. Tá vendo que ele mantém o vocabulário? Escuridão, ânsias e inferneiras. Depois o ar, o oxigênio eterizado. E depois do oxigênio o ilimitado, resplandente clarão de horas primeiras. Busquei a última visão das vistas foscas, o derradeiro número entre as moscas, a ideia de podridão que ele sempre cultivou em vida. A camada telúrica distrito. E eu vi, vítima dúctil da desgraça, vi que cada minuto que se passa é nova luz do número infinito. Ele viu que não morreu. Percebe ou não? Então ele fez um soneto, o último dele, o último soneto da vida era o último número, e depois ele volta através do Chico dizendo que o número é infinito, porque a alma não morre. Gente, você fica encantado de ler. Você fala, meu, isso aqui é o próprio cara. Não tem como não ser. Sabe, não? O Chico precisaria de muito repertório para fazer igual. Para fazer isso. É muita coisa. É muita coisa. Tudo bem, gente? Hein? Olha outro. Esse soneto aqui, hein? Esse soneto é um soneto famoso do Augusto dos Anjos, quando encarnado. De novo, ideias biológicas, ideias nojentas, tudo bem? Ele vai falar sobre os vermes que vão roer os olhos dele. Ele era muito nojento, né? Tem um poema que ele fala do pai dele, que o pai dele, quando morre, ele vai descrever a decomposição cadavérica do pai. É um cara meio doente, né? Vamos combinar? Ninguém vai descrever a decomposição cadavérica do próprio pai. Então, no geral, a gente, quando morre o pai, você fala, pobre meu pai, né? E vai lamentar a morte. Ele começa o poema assim, podre meu pai, a mão que cobria de beijos, agora toda arruída como os queijos. É nojento. Ele é nojento. Tudo bem, não? Quando o filhinho dele morre, ele perdeu um filho em precocidade, ele vai descrevendo os vermes roendo os rins da criança. Ele era um genial, um poeta genial, mas absolutamente patológico. É um caso patológico, eu acho, o caso do Augusto dos Anjos. Então, olha o que ele está dizendo, ó. Eu, filho do carbono e do amoníaco. Então, qual é a ideia que ele tem de ser humano? Ideia biológica. Carbono e amoníaco. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, a terminologia científica. Esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, olha o verme, sempre fala do verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra,
anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. É materialista, um poeta materialista que está dizendo que os vermes vão roer o corpo dele em putrefação apodrece e ele desaparece por completo. Tudo bem, não? É um materialista, é um poeta desse tipo. E aí, olha agora o Augusto dos Anjos através do Chico. O Augusto dos Anjos através do Chico. Ao meu tétrico olhar abominável, o homem é fruto insólito da ânsia. Lembra da palavra ânsia que aparecia aqui, ó? Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia, ó. Olha o léxico. Heterogeneidades da substância. Ó, palavras longas para fazer um decassílabo. Ele fazia isso. Palavras longas para fazer um decassílabo. Ele continua fazendo depois da morte. Tudo bem, gente? Ó, é o estilo do cara. Psique dolorosa e inexpressável da mais remota epíspase, não sei o que é isso, é termo biológico, da infância, desde a mais abscôndita reentrância da sua embriogenia detestável. Ó, é o próprio Augusto dos Anjos. Do intravascular princípio informe. Intravascular, de novo, né? Biologia. Larva, aqui ele fala de verme. Aqui, depois de morto, agora ele está falando larva. Larva repugnante e vermiforme. Olha o verme aqui, ó. Nos íntimos recôncavos da placenta. A quietação dos túmulos inermes era um feixe de mônadas de vermes dissolvidos na terra famulenta. Gente, depois da morte ele continua o mesmo. Percebe? Não dá para confundir. É o Augusto dos Anjos através da poesia do Chico, através da mediunidade do Chico. Tudo bem, gente? Dá para discutir isso aqui? É o próprio, com a mesma terminologia, com o mesmo vocabulário, e etc, etc. E aí, para não falar que a gente só fala do Chico, eu vou trazer para vocês o Augusto dos Anjos através do Valdo Vieira. Ó, agora, através de outro médium. Agora é o Valdo Vieira. Tudo bem? É o Augusto dos Anjos, que está nesse livro aqui, Antologia dos Imortais. Então, o Augusto dos Anjos escreve através do Chico, escreve através do Valdo. Tudo bem? Olha o Augusto dos Anjos através do Valdo Vieira, por favor. Ei-lo o doente que se desengana. A úlcera enorme baba gosma escura, ó, nojento de novo, como ele fazia. O esqueleto senil se descostura ao bote da gangrena soberana. Ó. De novo, imagens impactantes. Linfa, sangue e suor em papa insana. Na fusão miasmática sem cura, por sane e fel no ventre da amargura, cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, a morte chega brusca, horrenda e terna. Corre na goela Irta, fino gume. Olha o Irta aqui de novo, ó. Que ele aparece na poesia do Valdo Vieira, aparece na poesia do Augusto dos Anjos, aparece na poesia do Chico também. Alma ditosa nasce noutro nível. É o parto novo, e a vida imperecível desabrocha qual lírio sobre o estrume, sobre o esterco. Ó, através do Valdo Vieira continua o mesmo Augusto dos Anjos. Percebe não? O Augusto dos Anjos escrevendo através do Chico, escrevendo através do Valdo Vieira, o mesmo estilo. Não muda nada daquilo que o Augusto dos Anjos fazia quando encarnado. Gente, isso aqui, só através do Chico, o Augusto dos Anjos escreveu mais de 30 poemas. Mais de 30. É muita coisa. É muita coisa legal. É muita coisa legal. Tudo bem? Vocês estão chateando? Eu estou chateando já vocês já com essa coisa? Eu sou professor de literatura entusiasmado, eu fico entusiasmado. Eu olho essas coisas e fico encantado. Eu acho isso aqui muito legal. Isso aqui é muito interessante. Tudo bem, gente? Clarice, Kátia, hein? Sidney,
Ailton, tá claro? Tudo bem para vocês até aí? Hein? Tudo. É, qualquer coisa vai gritando aí, que eu tô aqui entusiasmado e eu acabo me perdendo. Eu Ó, acho que, embora o palavreado dele seja científico e impactante, ele consegue descrever exatamente o que ele está sentindo ou pensando e coloca para gente isso. Né? e o Eu, pelo menos, legal, você é que percebe isso. E ele está em um dos três, né? Está nele mesmo, está no Chico, está no Valdo Piana. E dá para perceber que, por exemplo, uma das coisas que concorre para que o Chico esteja realmente psicografando eles é o fato de que é muito rico o vocabulário e toda a parte da técnica que o Chico não poderia fazer, né? Não sim, teria como, mesmo porque não é só Augusto dos Anjos, como você falou, são 60 poetas dentro de um livro e não dá, é humanamente impossível, eu acho, uma pessoa conseguir captar todos esses poetas dessa forma. Então, isso concorre também para o fato de que é psicografado, e aí, como você mesmo falou no início, né, concorre para dizer que a vida continua, sim. etc. E aí tem todo um histórico por detrás que corrobora a ideia do espiritismo de Kardec, né? Isso aqui é muito É muito impressionante. legal, é muito impressionante, é muito É interessante, muito. extremamente interessante. Ou seja, não dá para fazer um pastiche assim, sobretudo por essa diversidade de personalidades, né, Miriam? Você Sim, disse sim, muito bem. Se você pensa mais de 60 poetas num livro só, é humanamente e impossível. sonetos que vêm em 2, 3 minutos, isso aqui é escrito em 2, 3 minutos. O Chico fecha os olhos, em 2, 3 minutos faz um soneto. E aí você vai contar a métrica decassílabo. Você vai pegar lá um Olavo Bilac, dodecassílabo, 12 sílabas. Você vai pegar um Casimiro Cunha fazendo em redondilhas. E lá tá em redondilha, bonitinho. É fora de série. É fora de série. E Sim, cada poeta com as suas singularidades. sim. Porque seria interessante se o cara se especializasse só em Augusto dos Anjos. Aí dá para pensar É. que o cara pudesse treinar muito e ficar versado só no Augusto dos Anjos. Mas não, são 60 personas. É muita É gente. muita gente e eu acho, no meu direito, humanamente impossível dominar isso, entendeu? Dessa forma. É, eu falo isso porque eu tento fazer poema. E dá trabalho. Dá muito trabalho fazer o poema. Não é uma coisa simples, não. Sabe, não? Então é algo que realmente exige bastante. Tudo bem, não? Principalmente É porque muito o legal. Chico Olha não o tinha Casimiro. Oi, conhecimento. fale, Miriam. Principalmente porque o Chico não tinha conhecimento. Todo mundo sabe da Então, educação do Chico. Então quarto é ano mais. primário, Miriam. Quarto ano É, primário. E detalhe, a gente sabe que há vários casos, né, vários testemunhos do Chico psicografando 2 poemas, uma em cada mão. sim. Ou então ele está psicografando e durante a psicografia em que ele é na escrita mecânica, ele continua dialogando com as pessoas, a mão escrevendo e ele interagindo. Então há testemunhos do Chico psicografando e durante a psicografia conversando, enquanto a mão escreve. Isso é fora de série. Isso é muito louco. Isso é bem legal. Então você pega, por exemplo, o Casimiro de Abreu. Esse foi um poeta que viveu 21 anos somente, né? O Casimiro de Abreu é de 1839 e morre em 1860. Viveu só 21 anos. Olha o que ele escreve. Esse aqui é um poema mais famoso do Casimiro de Abreu, Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Todo mundo lembra isso aqui da época de colégio. Hein, Clarice? Todo mundo lembra. Marisa, todo mundo lembra do Casimiro. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor, o mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Aí continua lá, ó. Hein? Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar.
Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Lindo, né? Poesia aqui, ó, em redondilha maior, 7 sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque você para na última sílaba tônica, tudo bem, gente? Não é assim que a gente aprende no colégio? Então, ó, todas têm 7 sílabas métricas. Falando de saudades da infância, tudo bem? Que é próprio de poesia de ultrarromantismo. Ele é um ultrarromântico, portanto, da segunda geração, decanta a saudade, é saudosismo, a infância, papapá. Um valor romântico. Aí, através do Chico, redondilhas maiores, como ele fazia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas métricas, todas elas. Que externo sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, num vergel cheio de flores, cheio de aromas e esplendores, sob o céu primaveril. A infância um lago tranquilo, onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formadas de trinos de aves e de perfumes de flor. A mesma cadência do anterior. Agora, através da mediunidade, da mesma maneira. Ó dia manhã, o dia manhã ridente, numa canção de alvorada, a noite toda estrelada, após o doce arrebol, e na paisagem querida, os ramos das laranjeiras e das frondosas mangueiras douradas à luz do sol. Ó, de novo a laranjeira, mangueira, bananeira, como ele fazia antes, continua fazendo agora. Ó, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando. Cismar, ele usa muito esse verbo quando encarnado. Em cismar sozinho à noite. Ele vai usar lá no outro poema dele quando encarnado. O pensamento sonhando e o coração a cantar na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde lindo do mar. Ó, é o mesmo estilo. É o mesmo Casimiro de Abril. Tudo bem, não? E aí você vai, por exemplo, você vai ao Castro Alves, mesma coisa, mesmo estilo. Você vai ao Antero de Quental, mesma coisa, mesmo estilo. Você vai ao Cruz e Souza, mesma coisa, mesmo estilo. Você vai ao Afonso de Guimarães, mesma coisa, mesmo estilo. Você vai ao Lavo Bilac, mesma coisa, mesmo estilo, próprio do Bilac. Você vai ao Raimundo Correia, mesma coisa, Raimundo Correia está lá. Você vai ao Alberto de Oliveira, Alberto, tudo isso através da mediunidade. Então é aquilo que a Miriam bem diz. Não dá, não é possível, não é plausível se pensar em uma poesia desse tipo, né, com essa diversidade de características de estilo, replicados por uma mediunidade que não seja pela via, a explicação mesma pela via mediúnica. Ou seja, um jovenzinho semi-analfabeto quanto o Chico não teria essa potência para fazer tudo de per si, de fazer tudo isso por ele mesmo. Tá claro, não? Então você fica lendo esses poemas todos e você fica encantado. Eu, particularmente, é o que acontece comigo quando eu leio essas poesias. Eu fico encantado com a habilidade poética, com a expressividade. E cada qual com o seu acento, com o seu modo, com a sua mentalidade, com a sua visão de mundo, com os seus valores, com as suas singularidades. Então, essa é a ideia que chama atenção. Então, não é à toa que o Chico realmente, Monteiro Lobato diz, realmente ele não merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Pelo tanto que ele escreve, ele merece várias, porque ele realmente é fora de série. É uma mediunidade fora de série, ímpar mesmo. Então, é aquela coisa de trazer, pela identidade e singularidade de cada persona poética, um desconforto na direção de você pensar de que a vida continua. De que depois da morte
a sua mentalidade não se altera, que novos horizontes se espraiam, se abrem, se dilatam. E, portanto, a sensibilidade poética, o estilo permanecem, o modo expressivo. E através da pena mediúnica do Chico, isso é preservado, isso é mantido, isso é reverberado. Isso eu acho admirável. Então, isso é legal para a gente pensar do ponto de vista espírita. Essa ideia de que o quanto que essas poesias, mais do que a própria questão estética ou né, o domínio da técnica, nos traz um atestamento de, de identidade, de comprovação de identidade do sujeito, da singularidade do ser que continua. Então, isso é bastante importante. Ou seja, não é só um texto que você tem de fruir pela beleza, pela expressividade que eles contêm, que esses textos contêm, mas trazer a gravidade da reflexão que isso desdobra. A reflexão da imortalidade, sobre a imortalidade da alma. Isso eu acho bastante importante. Muito interessante e marcante de se considerar. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Ah, é isso, eu acho que eu poderia trazer. Eu poderia trazer mais, tem tanta gente, eu poderia trazer um monte de poetas para vocês. Mas eu acho que eu não vou chatear mais, o tempo já deu. E eu acho que eu consegui trazer alguns Ah, exemplos para. quem sabe o ano que vem você consegue trazer mais, né? Dá para trazer um monte, Miriam, um Pois monte. é, Cornélio Pires. O é Cornélio muito Pires, através do interessante. Chico, é um caipirão mesmo, é caipira, aquela linguajar bem caipira. Você pega a simplicidade de uma Narcisa Amália, a pensar Alta de Souza, pensar a poesia Sim, de uma Aura muito Celeste, interessante. de uma Irene Cardoso, pensar. É muita gente, é muito poeta, é muito, sabe? O Arthur Azevedo, com aquela ideia bastante satírica, a sátira do Arthur Azevedo, cada um trazendo a sua persona. Isso eu acho muito, muito marcante, muito legal. É isso. A ideia foi tentar quebrar um pouco do gelo daquilo que eu vinha fazendo ao longo do ano. Acho que para uma despedida desse ano de 2025 fica a ideia de apreciarmos ainda mais a literatura. A literatura é legal e Muito bom, saber que esses muito poetas bom. estão por aí, né, funcionando, escrevendo, produzindo, imortalizando as suas perspectivas. Então eu fico encantado de ler um Castro Alves, de ler um Camões, de ler um Bocage. E para mim isso é uma diversão, é uma alegria. É uma alegria de vê-los replicados, presentes através da mediunidade. Então isso nos dá, enquanto espíritas, um motivo, né, de entusiasmo mesmo, de alegria de pensar essas coisas todas. Então é legal pensar isso. E não só na poesia, na prosa. Você vai pegar lá, por exemplo, o Balzac através do Valdo Vieira, bem legal, bem legal. Você pega Vitor Hugo através da Zilda Gama, bem legal. Então, são mediunidades que trazem, né, contribuições para fazer pensar. E pensar mediunicamente, pensar espiriticamente, pensar, né, essas realidades em sentido mais amplificados. Eu acho legal, né? Pensar Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco, naquela potência que o Camilo Castelo Branco tinha, né, na época do seu romantismo do século XIX. Então é bem legal também, é muito interessante, é muito É gostoso saber que impactante. não é porque o poeta morreu que a poesia dele acabou, né? Ela continua, Isso, exatamente. E continuam né? escrevendo com a mesma habilidade. Com a mesma habilidade, com a mesma É, é legal. beleza. Ler aquele texto Volta a Bocage, que são 12 sonetos, que o Bocage escreve através do Chico entre 25 de novembro até 5 de dezembro. São 12 dias quase, tudo bem, não? Ele vai escrever esses sonetos. Meu, é o próprio Bocage que está ali, por várias vias, por vários motivos, por várias abordagens, numa diversidade de escrita que não dá para confundir. Eu acho isso legal. Eu gosto de.
de pensar essas coisas, literariamente falando. Então, eu peço a vocês desculpas por ter saído um pouco da filosofia e ter fechado o ano com a Absolutamente, não, literatura. absolutamente. Eu acho que a literatura também é legal. Tá Eu dentro. gosto da Faz literatura. parte, não? Faz parte Mas do tá espiritismo a dentro. literatura. Não tem como não fazer. A arte faz parte do espiritismo. Isso, é quebrar esse gelo, né? Eu acho que é legal quebrar Sim, esse gelo. Pode ser, gente. De todo ótimo. modo, agradeço muitíssimo pelo ano. Obrigado pelo ano maravilhoso que tivemos. Fico tão feliz pela amizade de vocês, pelo carinho, pela atenção que vocês, né, Ô, Carlos, colocam aqui nesse nosso encontro, e é isso. Oi, Gabriel, fale. eu queria fazer uma observação, né? Esses espíritos, eles estão mais propensos e abertos, têm uma sensibilidade mais espiritual a fazer essa produção via mediunidade, porque a gente não vê esse mesmo trabalho em outros cientistas, né? Será que a espiritualidade dos outros cientistas não está aberta a essa porta? Portanto, não temos essa mesma produção dos pensamentos e da memória desses outros cientistas e outros filósofos, porque eles são mais materialistas? Então, eu acho que envolve muito uma questão de ajustamento de público. Hum, Como eu disse, por exemplo, através da mediunidade do Chico, a gente percebe que é um contexto de um espiritismo à brasileira. E como nós uhum, não temos um histórico filosófico e nem científico adensado, não tivemos uma mediunidade que se encaminhou muito por esse sentido, por essa direção. uhum, Então, a ideia de um espelhamento do estilo, da singularidade dessas personalidades, ajustadas à realidade do contexto mesmo, né? Então, o que se tinha à época, né, na época da década de 30, na década de 30, quando o Chico escreve, o que estava em voga, fundamentalmente, era a poesia. O que estava em voga realmente era a expressividade literária. Então é por onde ele vai se colocar. Então eu acho que é uma questão que o Brasil tem uma especificidade e, portanto, não tinha berço, não tinha campo fértil para elucubrações tanto filosóficas quanto científicas, porque a gente não tem repertório, né? O Brasil não tinha esse repertório, como até hoje ainda não tem, do modo como gostaríamos. Então era o que tinha para hoje, né? Era o que era possível para a época. Eu penso muito isso, uhum. adequação de obra a público, né? Autor, obra e público. Então eu penso muito por essa via. Mas quem sabe a gente tem que criar uma abertura para que isso um dia venha a se elastecer também, para que outras contribuições para além da literária também possam surgir, Exato. Obrigado, viu, né? Carlos? Sensacional, viu? Muito Obrigado, bom. eu, Gabriel. Obrigado, você. Obrigada, Obrigado obrigada mesmo. por mais essa oportunidade, Carlos. Eu que agradeço Uma aula sempre, pode ser? maravilhosa. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo. Foi muito bom. Ó, gente, então ano que vem a gente se vê. Falou. Sim, Boa noite. Pode ser? Obrigada, sim. tudo de bom. Boas Tudo de festas. bom Valeu. para você. Boas férias. Para Carlos, ambos. Obrigado. muito Obrigado. Muito obrigado por mais agradecida. um ano e muito conhecimento aí a ofertar Obrigado. para nós. Obrigado, Sidney. Um abraço. Obrigado de coração pela atenção e pela presença, sempre. Obrigado, cara. Tchau, Boa tchau. noite, Ó, obrigado, pessoal. Gabriel. Tchau, tchau. Obrigado, Boa Um Sidney. noite. abraço a Bom todos, descanso boa para semana. todos. Wilson. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Ano que vem estamos aí firmes e fortes. Até a próxima. Beijos. Beijo. Obrigada.